Oi, eu sou Moisés Tavares, economista, professor da FATEC e colaborador da FAB, Faculdade de Bertioga. E estamos aqui numa série de vídeos batendo um papo a respeito de mercado financeiro. E no vídeo anterior eu abordei um tema que era a questão de juros negativos, né? O que são esses juros negativos? É quando a taxa de juros é menor que a inflação. E no meu vídeo surgiram algumas perguntas que eu vou respondê-las aqui agora. Deixa eu colar, o professor também cola. E eu usei um termo que é derrubou a Selic. O que quer dizer exatamente isso daí? Derrubou a Selic é um termo do mercado financeiro, né? Vamos dizer assim, uma gíria do mercado financeiro, é que a taxa Selic estava em 2,25 e o Banco Central, na reunião da semana passada, do Comitê de Política Monetária, né, reduziu essa taxa de 2,25 para 2. Então, isso quer dizer, derrubou. A taxa caiu. Legal? A outra pergunta que veio, isso é bom ou isso é ruim? Bom, tem dois aspectos. Quando você pensa na economia financeira, ao lado de quem está fazendo a aplicação financeira, não ficam muito felizes com isso, é lógico. No vídeo anterior, eu comentei com vocês, se você aplicar 10 mil reais durante um ano inteiro, chega lá no final do ano, sem descontar imposto de renda, essas coisas brutas, você vai ter um rendimento de 200 reais, 10.200. Do lado da economia real, que é essa que gera emprego, quando alguém está pensando em montar um empreendimento, expandir uma loja, alguma coisa nessa linha, as taxas de juros tendem a ser mais baixas, tá? Pode ser que não tenha um reflexo imediato, mas isso vai acontecer em algum momento. Então, para a economia real, que gera emprego, isso é ótimo, tá bom? Qual foi a outra pergunta? Que eu falei em macroeconômico. Alguém quer saber o que é macroeconômico? Quando eu falo em macroeconômico, eu estou falando de alguns dados da economia, e isso eu me referi quando falei do relatório Focus, que sai toda segunda-feira, né? Então, esse relatório Focus aborda aspectos macroeconômicos, aspectos do país como um todo, vamos dizer assim. Então, quando eu falo de projeção de inflação de 1,65, é a inflação do país, esse é um dado macroeconômico. Quando eu falo em taxa de desemprego, também é um dado macroeconômico. Balança comercial, exportação menos importação, é um dado macroeconômico. Balança e pagamento, reservas cambiais, a própria Selic, tudo isso daí eu estou falando de dados macroeconômicos. É a parte da economia que a gente vê de modo mais comum na televisão e nos jornais, tá? Todo mundo gosta de analisar. Aí o dólar também é um dado macroeconômico, afeta bastante a nossa economia. A outra pergunta que veio, a Selic está em 2%, se a inflação subir? Se a inflação subir, a Selic vai subir também, fiquem tranquilos. É um componente da taxa de juros, é a inflação. Elas andam muito próximas, tá? Selic e o IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é a inflação oficial do governo, andam muito próximo. Então, se subir, vai subir também. Sobe inflação, sobe taxa Selic. Alguém pediu para me falar do PIB. O que vai acontecer? Produto Interno Bruto. Isso seria o faturamento do país, né? Eu vou ver tudo que o país produziu, vendeu, entre bens e serviços em um ano, e vou comparar com o ano seguinte. Então, o que o Brasil produziu no ano passado, a soma de bens e serviços, tudo que o país produziu, eu vou comparar com o ano de 2020. Nós tínhamos previsões lá em junho de queda de 6,5%. Então, o PIB desse ano vai ser menor 6,5% que do ano passado. A última previsão que saiu no relatório Focus, né, 5,62%. Ora, o resultado ainda é ruim, mas a gente já saiu, deu uma melhorada de quase 1%. Se nós conseguirmos fechar abaixo desses 5%, já será muito melhor. Por quê? Porque a gente consegue até de repente recuperar alguns empregos, tá? Então a gente tem que torcer bastante para o país dar certo, porque tem um monte de gente precisando de emprego.
torcer, se a gente tem emprego e fica torcendo para o país dar errado, estamos sendo egoístas com nossos irmãos que precisam de emprego. A outra pergunta que surgiu, o que é esse barulho de água que tem nos teus vídeos? É que eu tenho um aquário aqui em casa, a bombinha fica jogando água, eu esqueço de fechar a porta aqui, estou gravando aqui num quarto, então agora fechei a porta, não tenho barulho de água. Mas o foco da nossa conversa era renda fixa e renda variável. Tá? De um modo bem rápido, renda fixa é quando você aplica o seu dinheiro e você tem certeza que vai sair com mais dinheiro do que quando você entrou. Então, no exemplo passado, você aplicava 10 mil e tinha um rendimento de 2% ao ano, então você vai lá com 10.200. Tá? Isso pode ser um rendimento bruto, dependendo da aplicação. Se for título público, CDB, isso vai ter imposto de renda, então por isso que fala que é um rendimento bruto. Ótimo. Então, quem é que está nessa turma da renda fixa? Poupança, CDB, Certificado de Depósito Bancário emitido pelos bancos, isso também é renda fixa. Letra de crédito imobiliário, LCI, letra de crédito agronegócio, LCA, debêntures, que são títulos emitidos por empresas, também estão nesse rol aí. Os títulos públicos também estão nesse rol do pré-fixado, tá? Então, no pré-fixado, eu sempre vou sair com mais dinheiro que eu entrei. Não interessa. Eu posso sair, aplicar 1.000, sair com 1.001, mas eu saí com mais dinheiro que entrei. Renda variável, como diz o próprio nome, é que o preço sobe e o preço desce. O dólar, quem acompanha o preço do dólar, vê que todo dia ele tem um preço. Ou ele sobe, ou ele cai, ou ele sobe, ou ele cai. Isso é que fala a variação, tá? Tem uma curva sempre positiva, sempre subindo. Renda fixa. Renda variável, quem já fez um eletro sabe como é que é. Aquele sobe e desce, aquele sobe e desce, que maltrata o nosso coração. O que eu tenho de renda variável, que é bem característico que todo mundo fala? O preço das ações na bolsa. Tá? O preço das ações sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, e essa daí é a questão da renda variável. Então, a renda variável, eu tenho a mesma certeza que eu tenho na renda fixa, que eu vou sair com mais dinheiro do que quando eu entrei? Não, infelizmente eu não tenho. É um mercado de risco já, então produz mais risco a respeito com a tua aplicação financeira. Então você já precisa estar predisposto a fazer uma aplicação e olhar lá e de repente ver que tem menos do que quando entrou. Por isso que fala que aplicar dinheiro em bolsa é uma coisa para longo prazo. Tá bom, gente? Eu volto a falar mais dessa questão de renda fixa e de renda variável. Por hoje eu vou ficando por aqui. Um abração, um prazer poder ter falado com vocês. Fiquem com Deus.